E os reis magos, os chamados reis magos, que a Bíblia não diz que eram reis, a Bíblia diz que eram magos, e a Bíblia também não fala, isso está descrito no livro de Mateus, que eles eram 3. Falam que eram magos e entende-se que eles vieram do Oriente, e a Bíblia diz que eles abriram seus tesouros e ali deram os seus presentes, que era ouro, incenso e mirra. Porque a Bíblia fala que esses presentes eram 3, então interpreta-se que eram 3 magos, mas não é registrado na Bíblia o número exato desses magos. E ao contrário do que muita gente pensa, mago não é bruxo, não é adivinho, não. Mago significa, nessa interpretação, sábios. Então eram sábios que vieram do Oriente, que traziam consigo os presentes para entregar a Jesus. E sim, esses presentes eram ouro, incenso e mirra, e isso tem um significado muito importante. Sempre eu perguntei para mim mesmo, por que será que pessoas do Oriente de tão longe vieram reconhecer o nascimento do Rei da Glória, quanto o povo de Deus, o povo que ali estava, o povo judeu, o povo de Jesus, muitos não reconheceram, muitos não sabiam e muitos não acreditaram também. Por que será? Nada do que Deus faz, meus irmãos, é por acaso, absolutamente nada. Muito provavelmente esses magos tinham esses registros, provavelmente, do tempo de Daniel. A Bíblia fala no livro de Daniel que Daniel era o chefe dos magos, dos astrólogos, dos sábios. Então, muito provavelmente existiam relatos escritos de Daniel que falavam um pouco disso. A vida, a morte de Jesus foi predita por muitos profetas, entre eles o profeta messiânico que falou do nascimento e também falou da morte de Jesus. Então é provável que esses sábios sabiam desse acontecimento através de escritos que não estão na Bíblia, mas podem sim ser registros muito importantes e arqueológicos para a história. Amém? E há muitos estudos que falam do significado dos presentes que Jesus recebeu. Jesus recebeu ouro, presentes dados a um rei. Jesus recebeu incenso, presentes dados aos sacerdotes, porque significava a espiritualidade. Era a ligação de um ser humano com Deus. Aquela fumaça que subia do incenso era como se fossem as orações que ligavam o homem com Deus. E a mirra era um presente geralmente dado, segundo alguns estudos, aos profetas e também simbolizando a mortalidade. Jesus recebe um presente que significa a sua realeza. A Bíblia diz que é o rei e o seu domínio não terá fim, e significando o incenso, a sua espiritualidade, a ligação do homem com Deus, e significando também a sua mortalidade. Ele escolheu nascer como um de nós. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como de unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Essa palavra habitou e a palavra se fez carne e habitou, no seu original significa tabernaculou. Amém? Nada do que Deus fez foi por acaso. O tabernáculo já indicava, já apontava para Jesus. E o tabernáculo foi construído em 9 meses, significando ali o tempo que ele deveria ser gerado no ventre de Maria. Há um significado muito grande por trás de tudo isso. A palavra de Deus diz em livro de Salmos, capítulo 115, versículo 16, que a terra Deus deu aos homens e aos filhos dos homens, para que os homens dominassem. Então, os homens é que têm a autoridade legal de dominar sobre a terra. Então, Jesus Cristo, para apagar e para remir
os pecados da humanidade, precisava nascer como um homem para ter um corpo legal nessa terra. Por isso, ele habitou no meio de nós como homem, sentindo nossas necessidades, sentindo nossas fraquezas, sentindo as nossas dores, sentindo o que a humanidade sentia. A mirra significava também a pureza. Até hoje a mirra é utilizada como antisséptico para curar, para limpar, limpeza de rosto. E também era usado ali quando as pessoas morriam, e era usado para embalsamar os corpos, significando também a mortalidade. Então há um sentido para tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz tem um sentido. E quando nós olharmos a partir de hoje aquele presépio com aqueles pastores, onde a Bíblia não diz o número exato, mas é colocado ali como se fosse 3 no presépio, e a Bíblia não fala exatamente que eram 3 magos, nem diz que eram 3 reis magos, mas esses magos significam sábios. Mas a Bíblia fala assim desses 3 presentes. E olha só que bonito, Orígenes foi o primeiro a propor a seguinte interpretação: ouro para um rei, incenso para Deus e mirra para um mortal. E é interessante que durante a vida de Jesus, nos relatos bíblicos, nós vemos que ele muitas vezes foi reconhecido como o rei dos judeus. Inclusive, quando ele morre, essa é a epígrafe que Pilatos manda colocar em todas as línguas, ali em cima da sua acusação. Quando alguém era crucificado, tinha que ter em cima a acusação, para tamanho sacrifício. E a acusação de Jesus era: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Essa era a acusação de Jesus em todas as línguas. Então ele sempre foi mesmo reconhecido como rei. E depois ele foi muitas vezes chamado de profeta. Eu lembro aqui do registro bíblico e lembro, isso mexe com a minha imaginação, quando Jesus vê aquela viúva da cidade de Naim chorando, pranteando pelo seu filho que havia morrido, e Jesus ordena para o jovem levantar-se, e quando Jesus ordena, o morto obedece, o morto torna a viver, senta-se e começa a conversar. E a palavra de Deus diz que as pessoas foram tomadas de grande espanto e pavor e diziam entre si: grande profeta se levantou entre nós. Então, durante a sua vida e seu ministério, ele também foi conhecido e reconhecido como grande profeta. E a Bíblia diz que ele é o nosso sumo sacerdote, que ele está intercedendo o tempo todo por nós diante de Deus. Então, esses presentes significam, sim, os 3 ministérios de Jesus: rei, sacerdote e profeta. Realeza, espiritualidade e imortalidade por um momento, quando ele decidiu nascer entre nós. Então vamos celebrar o Natal com alegria, antes de todas as coisas, agradecendo por esse nascimento que mudou para sempre a nossa vida. Muitas vezes tantas coisas são lembradas, só não é lembrado mesmo Jesus Cristo. Muitas pessoas amam estar perto dos familiares, abraçam e viajam e dão presentes. Isso faz parte de memórias afetivas, isso faz parte de celebração de ciclos, isso faz parte do amor que Deus quer derramar, sim. Mas o principal motivo, Jesus Cristo, jamais deve ser esquecido. E antes de ceiar, antes de qualquer coisa, é importante lembrar do que está escrito em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Fique com essa palavra. Forte abraço, Feliz Natal para você e a sua família.